Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Espero que esteja. O conteúdo dessa aula vai ser sobre estrutura de seleção. No caso, if, elif e else. Se você tem interesse nesse conteúdo, vem comigo até o final dessa aula. Galerinha, o conteúdo da aula de hoje vai ser sobre um novo tipo de dado, o bool. Qual a sua utilidade? Operadores de comparação e atribuição, que eu já dei uma introduzida na última aula, tá? Quem não viu, está aqui na playlist. E também o foco dessa aula que vai ser estrutura de seleção, o if, o elif e o else. Operadores e também operadores lógicos, tá? Então, o que é esse novo tipo de dado bool, tá? Por que é um novo tipo de dado? Porque o int, o float e a string eu já havia mostrado para vocês. O bool eu ainda não tinha apresentado para vocês. Qual é a função dele, o que ele faz, tá? Usando a analogia no que a gente já sabe, no caso do int, quando a gente faz quando a gente vai desenvolver alguma operação, ele vai retornar para a gente um inteiro, tá? Então, um int sempre retorna um inteiro para a gente. No caso do bool, ele vai retornar para a gente se aquela condição que está sendo verificada, ela é verdadeira ou falsa, tá? Então, ele vai retornar true ou false, tá bom? Aí eu dei alguns exemplos aqui do lado, algumas respostas, algumas perguntas, no caso, né, para a gente responder se é verdade ou é falso, tá? Um exemplo. A luz está apagada, no caso da imagem aqui, está acesa, então é true. Ele vai, se a gente for fazer a condição, fazer a verificação dessa condição, ele vai retornar true. No caso, 7.5 é do tipo int? Não, não é. Então ele é falso. É falso, ele vai retornar falso para a gente dentro dessa condição de verificação. A função print mostra a informação para o usuário? Sim, então ele vai retornar true, de verdadeiro. O input pede para o usuário inserir os dados? Sim, então ele vai retornar true, tá bom? É mais ou menos essa analogia. A gente vai fazer alguns exemplos mais à frente para ver como funciona. Operadores de comparação e atribuição. Eu já havia introduzido um pouquinho desse assunto para vocês, que ele faz a comparação entre dois objetos, ou no caso, duas variáveis, e ele vai fazer essa verificação. Se é maior que, é menor que, as outras condições abaixo também. E o igual, como eu havia explicado para vocês, um igual é atribuição. E nessa parte, se eu pôr mais igual, eu vou fazer o quê? Eu vou incrementar um valor dentro dessa variável que eu quero incrementar. Então, eu posso incrementar um, posso incrementar dois, depende. A gente precisa ver alguns exemplos melhor para ver como funciona, certo? Então, aqui embaixo, se A for maior que B, dentro da condição que eu espero, eu quero que ele retorne falso. Se não for, eu preciso desenvolver o código para que ele retorne, no caso, verdadeiro. Mas então, se A for maior que B, ele vai retornar falso. O nome, se for igual a nome, ele vai retornar verdadeiro. Um exemplo de nome igual a nome, a gente pode usar quando a gente vai estar fazendo uma busca. Então, se eu quero encontrar um nome dentro de uma lista, eu vou pedir pro meu programa, encontre o nome Maria. E como eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa outra variável que vai percorrer a minha lista e ela vai fazer a comparação. Os dois nomes são iguais? Se os dois nomes forem iguais, ele vai retornar verdadeiro, tá? Aí, o outro exemplo aqui dos operadores de atribuição é um que eu mostrei para vocês, né? Um exemplo. Pontos recebe 10, tá? Se dentro do pontos ele tem o seu valor igual a 10, eu quero adicionar mais 5, tá? Dentro desse valor que está em pontos. Então, eu vou pôr pontos mais igual a 5. E dentro desse valor de 10, ele vai receber o 5 e vai se tornar 15, tá? Aí, se eu quero tirar algum valor de dentro de pontos, eu vou pôr a variável pontos menos igual a 2.
ele tem 15. Ele vai retirar 2, vai ficar no valor de 13, tá bom? Então, esse vai ser o novo valor que vai estar armazenado dentro da variável pontos. Agora vamos ver estrutura de seleção, if, elif e else. Vamos entender de primeiro momento qual é a funcionalidade da estrutura de seleção, tá? Ela serve para que o computador ele só execute a informação se ela for verdadeira, tá? Então a gente precisa usar os comparadores, a gente precisa usar esses artifícios, né? O if, o elif e o else para a gente poder fazer a verificação se a condição é verdadeira ou não. Um exemplo, tá? Se a bateria possuir 15%, ele vai emitir um aviso de pouca bateria. A condição para que aquilo seja verdadeiro, qual é a condição? Que a bateria esteja em 15%. O aviso, que é o que, no caso, a condição de verificação vai retornar. A ação que ela vai tomar vai avisar se que está com pouca bateria, tá? Então, a bateria baixa, se for verdade, ela vai verificar se é verdade ou não. E, no caso, a ação, se a condição for verdade, a ação vai ser executada e vai exibir o aviso na tela de pouca bateria para o usuário. Tá? Agora, dando continuidade, explicando de uma forma um pouquinho mais teórica sobre o if. O if é uma condição primária. Ele sempre vai fazer a verificação de uma expressão booleana, se ela é verdade ou mentira. A gente espera que ela seja verdade. Se a condição não for verdade, se a condição for verdadeira, ele vai executar o que se pede dentro do bloco que você vai desenvolver ali do if. Se a condição for falsa, ele vai pular aquele bloco que precisa ser executado dentro dele e vai verificar a próxima condição, tá? A próxima condição, um exemplo, o elif, condição intermediária, que está ali entre o if e o else, tá? Então, o que acontece? Se o if não for verdade, ele vai cair para o elif. E se ele vai cair para o elif? Se o que estiver dentro do elif for verdade, vai executar. Se não, ele vai cair para o else. O else, ele é a condição de saída, ou fallback. Ele sempre vai garantir que para o programa não crashar, ele precisa executar uma condição. Então, para que o programa tenha o que ser executado, mesmo, vamos supor, nada deu certo, você pode usar das duas formas. Se não for isso, é aquilo, do caso do if e do else. Mas você pode também utilizar ele da forma, se nada deu certo, você vai fazer o que está aqui dentro do else. É o nosso ponto de saída, tipo, o nosso ponto de fuga. Se nada que você verificou até agora deu certo, então volta. Ou faz isso daqui, entenderam? E é mais ou menos isso a analogia do if, do elif e do else. Aqui, que também está no elif, ali, else e if. Por quê? Porque em outras linguagens, geralmente não existe o elif. Aí é uma... A gente vai utilizar o else if, tá? Mas a analogia dos dois é a mesma, é o mesmo, a funcionalidade é igual. Agora, a gente antes de ver os operadores lógicos, vamos testar um pouquinho como que funciona o if, o elif e o else no código. Então, meus amigos, nesse primeiro momento, vamos ver como que funciona um tipo de dado booleano usando if e else, tá? A gente vai fazer o quê? Vamos ler uma variável e vamos também ver como usar esse booleano, tá? Vamos, ó, um exemplo que dá para a gente fazer.
A gente pode fazer um exemplo de segurança. A gente vai verificar se uma porta ela está aberta ou fechada. Se ela estiver aberta, o programa precisa informar ao usuário que a porta está aberta. Então, ele vai enviar um sinal de alerta. A porta precisa ser fechada, tá? Se não, ele vai executar informando que a segurança está confirmada, pois a porta está trancada, tá? Vamos chamar a variável de porta, tá? Agora, vamos, de primeiro momento, pensar: a porta está aberta ou fechada? Vamos supor que, de primeiro momento, a porta esteja aberta, tá? Então, a gente vai pôr true. Por quê? Porque a gente colocando no true, a gente vai estar falando que a porta ela está aberta, tá? Que é para a condição que a gente vai querer fazer a verificação. Então, essa variável é uma variável booleana, do tipo bool. Agora, para a gente fazer a verificação dessa condição, se a porta está aberta ou não, a gente vai utilizar o if porta e vai pôr aqui porta. E aí, como a gente se lê? Se a porta estiver aberta, a gente vai pôr print, a gente vai informar um alerta. Feche a porta. Se não, ele vai cair direto na condição else. E ele vai fazer o quê? Vai informar para o nosso usuário. Print segurança confirmada. Porta está trancada. Certo? E aí, agora vamos testar. Vamos testar. Alerta, feche a porta. Porque ele está informando o alerta? Porque a gente colocou true que a porta ela está aberta. Se a gente colocar falso, ele vai cair no else, porque a condição do if não vai ser verdade. Segurança confirmada, a porta está trancada. Então, é assim mais ou menos que funciona o if e o else e o nosso bool. Então, sempre que uma condição estiver, que for uma condição que estiver sendo testada dentro do if não for verdade, ela não vai executar o que está aqui dentro do bloco, dentro do if, tá? Ela vai pular para a parte de baixo para poder fazer a execução. No caso, ela pula do if para o else, então else, tá? Agora vamos ver outro exemplo. Vamos ver outro exemplo que a gente vai estar realizando, tá? Vai ser um pouquinho mais trabalhoso, não vamos usar o booleano agora, mas a gente vai testar os operadores de comparação e de atribuição, tá? Eu só vou pôr o enunciado aqui para vocês. Então, o enunciado, ele pede para que a gente informe para o motorista se ele ultrapassou ou não o limite da via permitido, tá? O limite é de 80 km, tá? Se ele não passou, a gente vai informar para ele que ele está liberado, está tudo certo, ele não fez nenhuma infração da lei. Caso contrário, aplique uma mensagem informando que ele foi multado, tá? Então, a gente vai fazer a verificação também com if e o else, tá? Nesse caso, a gente não vai usar os comparadores booleanos, não vai ter necessidade, mas aqui vai entrar os operadores de comparação e atribuição. Também tem uma observação que é os pontos recebidos, se a velocidade estiver acima da média, são de 7 pontos. No caso, a gente também precisa informar para o usuário, caso ele seja multado, quantos pontos ele recebeu na carteira, tá bom? Vamos iniciar.
De primeiro momento, a gente precisa criar uma variável que vai informar a velocidade que o carro está. A gente não vai fazer pedindo para o usuário, porque não faz muito sentido, como um sensor que ele passa e informa se ele ganhou uma multa de brinde, né? Ou não, a gente vai atribuir esse valor direto na variável, tá? Então a gente vai começar com o nome velocidade carro. E vamos, de primeiro momento, colocar que ele esteja acima da velocidade. Depois a gente pode testar como se ele também estivesse com a velocidade dentro do permitido, tá? 90. Agora, vamos fazer uma variável com o limite da via. Porque o nosso programa, ele precisa também saber qual é o limite da via permitido, tá? Que é de 80 km. Agora, vamos criar mais uma variável para informar a quantidade de pontos que ele vai receber em carteira caso ele faça uma infração da lei. Pontos, carteira. Recebe o valor de 7. Agora, para a gente fazer a comparação dessas condições, a gente vai usar o if e o else, tá? De primeiro momento, utilizando o if, que ele é o dado de entrada, tá? Ele é a condição, a primeira condição a ser testada sempre vai ser o if. Com o if, não vai ser com else, nem com o if. O primeiro sempre vai ser ele, tá? E aí a gente vai testar o quê? Se a velocidade do carro for maior que o limite da via, a gente vai aplicar multa para ele, tá? Então a gente vai pôr aqui: velocidade do carro for maior que o limite da via, vamos informar para ele que ele foi multado. Print multado. Você ultrapassou o limite da via. Agora, a gente precisa também informar para ele quantos pontos ele recebeu na carteira. Print e vamos informar, tá? Pontos aplicados. E agora a gente vai chamar a variável pontos carteira para mostrar quantos pontos ele recebeu, tá? Agora, se o if não for verdade, o que vai acontecer? Se o if for mentira, é mentira, ele não estava acima da velocidade. A gente vai usar a condição else, que se isso não for verdade, isso vai acontecer. Ou se nada disso aqui que você testou acima for verdade, ele precisa executar alguma coisa, que vai ser o else, tá? Else, ele não vai verificar condição nenhuma, porque a gente já verificou a condição dentro do if. Agora a gente só vai pegar e vai informar. Print, velocidade permitida. Boa viagem. Certo. Agora, uma coisa que a gente precisa fazer é o quê? Vamos primeiro rodar, para ver se está funcionando e depois a gente faz essa coisa. Certo. Multado. Você ultrapassou o limite da via. Pontos aplicados. 7 pontos. Vamos por aqui, ó, 7 pontos. Fica mais bonito, né? Vamos testar agora com a velocidade abaixo da média. 60 pontos. 60 km. Roda de novo. Velocidade permitida. Boa viagem. Só o que acontece aqui? Não vai mostrar no terminal, lógico, porque a gente não printou nada. Mas o valor de pontos na carteira também está sendo aplicado para essa segunda condição de else, porque a gente não fez
a alteração dessa variável caso essa condição de velocidade acima da média for mentira. Então, a gente vai vir aqui e vai atualizar o valor da nossa variável. Pontos carteira. Então, a gente põe pontos carteira e vamos colocar o valor dela igual de zero. Porque como ele não ultrapassou a velocidade, a gente precisa atualizar esse valor. E por que que a gente não atualiza esse valor do lado de fora, aqui em cima, como uma variável global? Porque se a gente atualizar esse valor aqui no lado de fora, o que vai acontecer? Ele vai sobrescrever esse valor de 7. E ele sobrescrevendo esse valor de 7, quando eu chamar a função print aqui para verificar para informar quantos pontos ele recebeu na carteira, ele vai informar zero para o cara que estava com a velocidade acima da média, ó. Deixa eu mudar aqui o valor por 90. Multado, você ultrapassou o limite da via. Pontos aplicados, 0 pontos. Então, a gente não faz isso porque vai sobrescrever, tá? A gente deleta isso daqui e aí a gente só cria a variável dentro do bloco, porque aí ela vai ser ela só vai ser executada, esse valor só de zero só vai ser atribuído à variável caso essa condição for executada. Se essa for falso, essa condição vai ser executada, tá bom? Então, se você quiser printar aqui para ver mesmo que a variável foi atualizada, a gente pode printar. Só para ver mesmo. Tá vendo aquele cracha? Qualquer espacinho errado que você deixa é a indentação, tá? Então ele preza muito pela indentação. Então a gente precisa manter o código sempre alinhado, tá? Tá vendo essa linha aqui do lado de fora? Ela precisa sempre estar alinhada com o else, porque se você, vamos supor, deixar o else pro lado aqui de dentro, ó, não tá indentado, ele vai achar que o else tá dentro do if e não continuação. Então precisa sempre deixar indentado, tá? Senão o código não funciona. Se quiser dar um espaço de uma linha, não tem problema, ó, dá pra ver aqui a indentação, tá? Mas toma muito cuidado com isso. O print também, você não pode colocar o print na mesma coluna, assim, na mesma direção que o if, ó. Ele vai dar problema, tá? Aí, então, já vamos rodar aqui para ver. Diminuir a velocidade. Senta. Tá. Vai, né? Rodar. Velocidade permitida. Boa viagem. Pontos aplicados, 0 pontos. Então, a gente pode ou não, eu acho que não precisa disso daqui, que a pessoa que não ganhou ponto nenhum quer ver que ganhou ponto nenhum, tá? Mas a gente precisa sim atualizar o valor dessa variável dentro do bloco, não do lado de fora, junto com as variáveis globais, tá bom? Então, vamos para o próximo enunciado, tá? Esse enunciado, ele pede que a gente desenvolva um projeto no qual vamos informar para o aluno se ele, para o aluno ou para o professor, melhor, se ele reprovou ou não, tá? O aluno. Se no caso ele passou de ano. É... Esse enunciado. Tá. Então, esse enunciado, ele pede-se para que a gente desenvolva um projeto que vai informar para o professor se o aluno dele passou ou não passou de ano, tá? E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a média das matérias. Eu não coloquei só 3 matérias, tá? Se quiser colocar todas, fica à vontade. Português, matemática e ciências. A gente vai fazer a média dessas 3 matérias e vamos fazer a comparação com o if, o elif e o else, tá? Se a nota do aluno for de 0 a 3,5, ele já reprovou, tá? Já não tem mais o que fazer, vai ter que fazer o ano de novo. Se a nota do aluno for de 3,5 a 5,5, ele tem mais uma chance, ele vai fazer a recuperação. Se for de 5,5 a 10, aí ele tá aprovado. Vai estar de férias, tranquilão, né? E aí,
também aqui dá o enunciado ele deixa que seja opcional. Se você quiser colocar os valores direto nas variáveis, tá? Das notas, ou se você quiser pedir para o usuário, tá? No caso, nessa atividade, eu vou fazer pedindo as notas para o usuário, tá? Então, eu vou declarar primeiro as variáveis que eu vou pedir para o usuário as notas, que no caso seria a nota de português, de matemática e de ciências. Vamos lá, então, criar uma variável chamada português e eu vou pedir para o usuário, tá? Vou colocar do tipo float, porque a nota ela é um ponto flutuante, tá? Pode ser quebrado ou não. Então, do tipo float. Aí, aqui eu vou pôr o input, nota de português. Agora, a nota de matemática. E a de ciências. Todas elas vão ser float, tá bom? É só mudar aqui o nome. Certo. Aí, próximo passo. O próximo passo é a gente criar uma variável que vai armazenar a média do aluno, tá? Então, a gente vai criar essa variável com o nome de média mesmo, tá? E vamos atribuir qual valor a ela? A gente vai atribuir uma conta a ela, tá? Vamos fazer uma conta que o valor dessa conta vai ser atribuído dentro da média, que no caso seria a soma para a gente obter a média. A gente vai somar as três notas e dividir por três, porque são três matérias, tá? Então, português mais matemática mais ciências, tá? Agora a gente vai pôr do lado de fora, dividir por três. Por que a gente põe entre parênteses, tá? Porque a gente quer que execute primeiro o que está entre parênteses. Então, para ter ordem de precedência, tá? Para que o que está aqui dentro dos parênteses seja executado primeiro e depois, com o valor que estiver aqui dentro dessa soma, possa ser feita a divisão por três, tá bom? Agora a gente vai fazer a comparação com if, elif e else, tá? Lembrando que tem várias formas diferentes de resolver esse exercício. Eu vou resolver dessa forma, mas se você resolver de outra maneira e quiser dar um feedback, pode colocar aí nos comentários, tá? Eu fiz de outra forma, eu coloquei desse jeito, eu inverti a ordem. Informa aí pra gente como você fez, tá? Então, o if, aí a gente vai fazer o quê? Vamos ver se a média do aluno, primeiro para ver se ele foi aprovado. Se a média do aluno for maior ou igual a 5,5, ele já está aprovado. Então, a gente vai informar para ele, print, aluno aprovado, tá? Caso contrário, a gente vai fazer o elif, porque se o de cima não for verdade, ele vai cair no elif. Ele não pode cair no else direto, porque senão ele já executa o else e a gente não verifica a terceira condição, que é se ele está de recuperação, tá? Então a gente vai fazer o elif para poder verificar. Média, se a média, tá? Se a média for maior ou igual a 3,5, aí ele já está de recuperação, tá? Maior ou igual 3,5. Gente, eu já informo ele aqui. Print, aluno de recuperação.
tá? Certo. Como a gente já verificou as duas condições acima, vamos fazer o quê? Se isso não for verdade e nem isso for verdade, ele precisa fazer alguma coisa. No caso, ele precisa executar a última condição, que a gente não precisa colocar dentro do else a condição, porque se não for isso nem isso, é isso, entendeu? Então, o else ele não faz verificação de condição. Ele vai fazer o quê? Se não for o if, não for o elif, nada do que está ali dentro, nenhuma das condições acima, ele vai executar instantaneamente o que está dentro do else, tá bom? Então, a gente vai por aqui else e print aluno reprovado, certo? Vamos ver se está funcionando? Vamos rodar esse código. Qual sua nota de português? Vamos lá, vamos testar. Minha nota de português foi 7. Qual sua nota de matemática? 8. Qual sua nota de ciências? Eu vou por 5. Aluno aprovado. A média estava dentro. Vamos testar colocando valores menores para ver se o aluno é reprovado ou fica de recuperação, tá? Qual o seu nota de português? 3. Só. E de matemática foi 4. Ciências eu fui pior ainda, tirei 2. Aluno reprovado. Pronto, acabou, vou ter que fazer ano de novo. Agora vamos testar com números um pouquinho maior para ver se a condição de recuperação também está funcionando, tá? Por 4, por 4 de novo e, 4 de novo. Aluno de recuperação. Então, tá funcionando todas as condições, tá? Se você resolveu fazer de outra forma, aí você deixa aí pra gente nos comentários qual foi a forma que você decidiu fazer e se ela tá funcionando também, tá? Então, nessa aula foi isso. Na próxima aula a gente vai ver sobre os operadores lógicos. Espero que vocês venham para a próxima aula e aí eu vou ensinar vocês também como fazer alguns exercícios utilizando if else e elif com os operadores lógicos, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!